Pessoal, então vamos dando seguimento à nossa aula de mecânica de fluidos. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre como a mecânica de fluidos analisa os escoamentos. Nessa aula, nós vamos aprofundar um pouco mais e tentar entender algumas definições básicas para a análise do escoamento, tá? Então, como a gente dizia na aula passada, a gente viu duas formas que a mecânica de fluidos faz para analisar o escoamento: a análise lagrangiana e a análise oereliana. Nós vimos o seguinte: vimos que na análise lagrangiana, se nós tivermos uma grandeza n, essa grandeza para ser analisada precisa ser conhecido x, y, z e t das partículas. Ou seja, eu acompanho as partículas no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. A análise oreliana não faz isso. A análise oreliana ela fixa pontos de controle no espaço, ou, melhor dizendo, fixa regiões de controle no espaço, tá? Bom, sabendo disso, vamos entender um pouco de que tipo de grandeza, do que a gente está falando que a mecânica de fluidos vai analisar. A primeira coisa que a gente vai ver é o conceito de sistema. O que é o sistema? O sistema é um conjunto, uma porção definida de matéria que a massa não varia. Então, se eu tiver aqui uma porção de matéria dentro desse bloco, desse volume, tá? A definição de sistema é que eu vou considerar que a massa dessa matéria não varia no tempo. Então, posso escrever aqui dm igual a zero. Bom, pela análise lagrangiana, a gente sabe que a massa ela é uma função da posição x, y, z e do tempo t. Então, dizer que dm dt é igual a zero significa dizer o quê? Que a variação da massa em relação a cada uma dessas variáveis na somatória tem que ser igual a zero. Ou seja, dm é como se a gente aplica a regra da cadeia aqui, né? dm dt mais dm dx vezes dx dt mais dm dy vezes dy dt mais dm dz vezes dz dt é igual a zero. Vejam só, vou até trocar de cor para a gente ressaltar algumas coisas. Nós temos quatro parcelas. Claro, nós temos quatro variáveis, quatro parcelas. A primeira é a variação da massa em relação ao tempo mesmo. A gente chama de parcela local. Todas as outras quatro parcelas, é variação da massa em relação ao espaço. Essa aqui é a parcela que a gente chama de convectiva. Convectiva. Olha, variação da massa na direção x vezes dx dt. Ou seja, variação da massa na direção x mais quanto eu me desloquei em um determinado tempo na direção x. Variação da massa na direção y e quanto se deslocou na direção y. Variação da massa na direção z e quanto se deslocou na direção z. Vejam só, isso aqui dx dt é a velocidade x. dy dt, velocidade y. dz dt, velocidade z. Então a gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira: dm dt do sistema, a gente denota assim para dizer, olha, a variação da massa do sistema é igual a zero, e isso é igual a dm dt mais vx dm dx mais vy dm dy mais vz dm dz. Se a gente quiser um pouquinho mais de formalismo matemático, a gente pode escrever o seguinte, olha, que dm dt é igual a dm, a variação parcial da massa em relação ao tempo, mais v de velocidade
vezes o gradiente da massa. Esse operador gradiente, se você não se lembrar lá do cálculo, é exatamente o operador de derivadas parciais em cada uma das direções. dx, dy, dz, tá? Então, matematicamente, a gente pode escrever, vou até mudar de cor para a gente fazer um sublinhado aqui, que o sistema, teoricamente, o sistema é uma porção de massa, uma porção de matéria cuja massa não varia, e matematicamente a gente pode escrever isso aqui. Bom, isso aqui, zero, é igual a esse camarada aqui, tá? É o sistema. Agora, o que é volume de controle? Se o sistema está aqui dentro, ó, igual a gente tinha feito na outra figura, o sistema ocupa um volume. O volume de controle é exatamente o volume ocupado pelo meu sistema no momento que eu estou analisando. E superfície de controle, normalmente o volume de controle a gente denota como VC. E superfície de controle como SC. Superfície de controle são as áreas do volume de controle por onde há fluxo. Então, por exemplo, se o fluido entra por aqui e sai por aqui, fazendo essas correntes aqui, ó. Então, essa superfície de cima e essa superfície lateral são chamadas de superfície de controle, porque há fluxo do fluido nessas duas superfícies, tá? Veja que interessante, se a gente retomar ali, ó, dm dt igual d derivada parcial da massa em relação ao tempo mais v nabla m, olha, essa parcela que a gente chama de local tem relação com a massa que está dentro do volume de controle, tá? Então, por exemplo, imagina que é uma quantidade de compostos químicos que estão reagindo. Então, eu vou dizer que a variação da massa de um composto ela é igual ao que está sendo reagido, às reações que acontecem aqui dentro, os produtos das reações aqui dentro, o que se consome e o que se cria dessa grandeza, mais o que entrou menos o que saiu. É o fluxo no volume de controle. A gente vai ver e criar uma equação, desenvolver uma equação exatamente para mostrar isso, tá? Então, falando em fluxo, como é que eu calcularia por uma superfície de controle dentro do meu volume de controle? Vamos supor que eu tenho uma superfície de controle aqui em azul, tá? Nossa superfície de controle. Ela tem um vetor de área dA que sempre é perpendicular à superfície, tá bem? O vetor de área dA sempre é perpendicular, isso é um conceito do cálculo. Vou trocar de cor aqui para a gente colocar o nosso fluxo aqui nessa superfície. Então, vamos supor que eu tenho um fluxo vindo nessa direção, tá? Com velocidade v passando aqui pela nossa superfície de controle. E eu quero saber, isso aqui tem velocidade v. Eu quero saber que depois de passado um tempo ΔT, qual foi o fluxo que entrou, que passou por essa superfície, tá? É isso que a gente quer saber. Olha, vamos lá. Poderia fazer aqui um volume, né? Que passado o tempo ΔT, é isso aqui que passou pela minha superfície de controle. Esse tamanho todo aqui é VDT, certo? Então eu poderia dizer que o fluxo é igual a VDT vezes a área dA. Mas olha só, a área dA ela não está na mesma direção do fluxo. Existe um ângulo aqui entre a área e o fluxo, um ângulo θ. Então eu preciso fazer a projeção dessa área na direção do fluxo. Isso é vezes cosseno de θ. Então eu posso falar que o fluxo é igual a dt vezes v dA cosseno θ. Ou poderia escrever isso aqui como v produto vetorial dA.
tá? E aqui dt. Essa é a forma com que a gente calcula o fluxo pela área dA. Eu estou fazendo o quê? Estou projetando V, estou projetando a velocidade na direção da área dA, tá? Então, assim a gente calcula o fluxo pela área dA. Fluxo de quê? A mecânica dos fluidos, ela trabalha com dois tipos de grandezas. As grandezas extensivas e as grandezas intensivas. Qual que é a diferença das duas? As grandezas extensivas dependem da extensão do volume de controle, depende da extensão do meu corpo. Se depende da extensão, são grandezas que dependem da massa, tá? A gente denota pela letra N maiúsculo. Quais grandezas estudadas pela mecânica dos fluidos são grandezas extensivas? A própria massa, M, a quantidade de movimento, mv, a energia, por exemplo, energia gravitacional ou energia cinética, entre outras. E há grandezas que não dependem da massa. Uma muito clássica é a temperatura. A temperatura não depende da massa. A quantidade de calor para esquentar aquele corpo até uma dada temperatura é outra história, mas a temperatura não depende da massa. São grandezas que a gente chama de intensivas, não dependem da massa, denotado por N minúsculo. A gente pode escrever que N é Enão sobre a massa. E toda grandeza extensiva tem uma grandeza intensiva associada. Por exemplo, a massa, a grandeza intensiva dela é 1, porque m dividido por m, massa dividido pela massa, é 1. Quantidade de movimento é a própria velocidade. Energia, GH ou V quadrado sobre 2, depende de qual energia a gente está falando. Então, toda grandeza extensiva tem uma grandeza intensiva associada a ela, tá? A gente pode calcular ou achar qual é a grandeza intensiva dividindo a grandeza extensiva N maiúsculo pela massa. Então, nessa aula, a gente viu 4 coisas muito importantes. Nós vimos a definição de sistema. A gente disse que sistema é uma porção de matéria cuja massa não varia no tempo, a variação total da massa é igual a zero, e isso pode ser escrito como dm dt mais v nabla m, lembrando nabla é o operador gradiente, ddx, ddy, dz, são as derivadas parciais. Volume de controle é o volume que envolve o sistema. Superfície de controle é a superfície pela qual há fluxo, e a gente falou que, olha, eu posso calcular o fluxo como dt, produto vetorial VdA, e vimos que o que são grandezas intensivas e extensivas. Grandezas extensivas dependem da massa, e não. Grandezas intensivas não dependem da massa. Na próxima aula, nós vamos fazer um apanhado de toda a aula para deduzir o teorema de Reynolds. Então, até o próximo vídeo.